Contar a história do Brasil dos últimos 40 anos por três gráficos. Primeiro, pelo gráfico do preço do petróleo, corrigido pelo preço das exportações mundiais. Bom, os Estados Unidos mandava no mundo e fazia guerra com o Vietnã e o preço do petróleo estava baratinho. E o que aconteceu com isso? Com isso, nós tivemos a bolha do milagre econômico. O Brasil era altamente dependente de petróleo. Com o preço do petróleo barato, a ditadura militar, as grandes obras, Itaipu, Transamazônica, as 3 usinas nucleares dos militares, o Brasil bombou, teve a sua primeira bolha. Aí depois que aconteceu? Os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã, os árabes colocaram as manguinhas de fora, fizeram o primeiro choque do petróleo em 73, e depois fizeram o segundo choque do petróleo em 79, com a derrubada do Shah Reza Pahlavi lá no Irã e a tomada do poder pelo Ayatollah Khomeini. O Irã era o principal amigo dos Estados Unidos lá no Oriente Médio. E daí que aconteceu? Ó, a gente pode ver que a bolha das ações do Brasil caiu, tá vendo? Então, com a primeira e com a segunda alta do petróleo, o Brasil se arrebentou e teve uma grande crise econômica. A gente pode olhar, ó, aqui tem um terceiro gráfico, tá? As exportações e as importações. O que aconteceu com o primeiro choque do petróleo? As importações do Brasil, que era altamente petróleo, foram lá em cima. E o que o Brasil teve que fazer? O Brasil teve que reduzir as importações. Então, quando você deixa de comprar, isso aqui o povo sofre. Foi isso aqui que causou a hiperinflação brasileira. E, por outro lado, nós tivemos que nos esforçar para exportar para poder pagar a dívida externa. Então o Brasil estava bem encalacrado. Mas aí o que aconteceu? A Arábia Saudita, que estava segurando o preço do petróleo em cima, ela desanimou e começou a vender bastante petróleo. Com isso o petróleo caiu bastante. Então vamos ver o que aconteceu. Com a queda do petróleo em 86, foi possível o Brasil fazer o plano cruzado e o Sarney viveu aqueles anos de glória, fez aquele tanto de governador. Está tudo mentira, era uma bolinha, mas colou, né? Então vamos ver aqui se a gente acha, em 1986, está vendo? As exportações do Brasil caíram por conta do Sarney, tá vendo? E as importações aumentaram um cadinho. Mas vamos voltar lá no preço do petróleo. Aí o que aconteceu? O Saddam Hussein invadiu o Kuwait, foi aquela guerra do Golfo, tá vendo? Com isso o preço do petróleo subiu. O que fez isso com o mundo? Isso fez uma crise mundial. Aquela crise aqui, ó, tá vendo? Ó, o Collor caiu do poder, do Narras, e a economia mundial entrou em parafuso. Vamos ver se aqui, acho que não vai dar para ver, né? Então as importações do Brasil aumentaram um pouco, ó, tá vendo? Agora vamos voltar lá no preço do petróleo. Aí depois o preço do petróleo se manteve baixo durante bastante tempo, até o máximo aqui foi com a crise da Ásia, tá? Em 1999. Com isso, o que aconteceu? Então, esse preço do petróleo baixo e estável permitiu ao Brasil fazer o plano real. Tá? Você vê que começou a melhorar um pouquinho antes do Fernando Henrique. Ó. Mas com o plano real o trem bombou. Tá? O Fernando Henrique abusou do populismo cambial e acabou vindo a crise da ameaça do Lula ser eleito, tá? Em 2002. Ó. Vamos dar uma olhadinha aqui nas importações e exportações. Aqui, ó. Com o Fernando Henrique, para fazer o plano cruzado, o que ele fez? Tá, isso aqui, ó, nós exportamos muito e importamos pouco. O Brasil teve a hiperinflação, teve uma grande crise, mas praticamente pagou a sua dívida externa. O Fernando Henrique, para combater a hiperinflação, abusou das importações e do populismo cambial. Com isso, as importações ficaram mais altas que as exportações, tá igual na época do choque do petróleo. Só que aqui o problema já era menor. E aqui com a ameaça do Lula ser eleito, tá vendo? Em 2002 as importações começaram a cair, porque o mundo começou a atacar a moeda brasileira. Mas vamos voltar lá no preço do petróleo. Então aqui houve 2 choques do petróleo para aumento devido a corte da oferta, tá? E aqui quando a Arábia Saudita voltou a ofertar petróleo ao mundo. E isso aqui praticamente é o preço de mercado. Agora houve uma grande subida no preço do petróleo, só que dentro do mercado. Não está tendo choque nem de oferta nem de procura. Só que agora o Brasil, principalmente agora com o pré-sal, e já antes, tá, o Brasil começou a ser autossuficiente em petróleo. Se a gente computar os preços dos produtos agrícolas, nós somos exportadores de energia. Então essa alta do petróleo está sendo benéfica para o Brasil. Então vamos ver agora no preço das ações, como é que a gente olha isso. Então teve, se você pegar de uma maneira geral, depois do Narras, depois que o preço do petróleo começou a aumentar, a Ibovespa começou a aumentar também. Houve um aumento demasiado por causa do populismo cambial do Fernando Henrique.
a ameaça do Lula trouxe o Ibovespa lá para baixo, mas de uma maneira geral vocês podem notar que os picos, o ponto mais baixo aqui está cada vez mais alto e nós estamos tendo picos cada vez maiores, já corrigido pelas exportações mundiais. Tá? A gente repara também que em 2008, com a queda do preço das commodities, tá? Quando cai o preço do petróleo, ó, tá vendo? O petróleo caiu bruscamente com a crise de 2008. Aí agora voltou a subir. Com isso, o preço das ações do Brasil também caíram junto com o preço do petróleo. Então a gente nota que o preço do petróleo alto para o Brasil é uma beleza no mundo de hoje. Tá? E ao contrário da época do milagre econômico, da ditadura militar. Mas vamos analisar agora as importações e as exportações. Então a gente repara que as importações brasileiras estão subindo rapidamente, tá? Só que as exportações estão subindo na frente. Então o Brasil está muito bem, principalmente porque essas importações aqui é carro de luxo, tá? É coisa que não é petróleo, não é coisa essencial, é coisa que se for preciso a gente cortar, corta. Então é por isso que a gente vai continuar vivendo um milagre econômico, tá? Já precificado aqui para o Bovespa, talvez não tanto quanto antes de 2008, tá vendo? Houve jogaram um pouquinho de água na fervura, mas o Ibovespa continua alto, acima dos 60 mil pontos, como poucas vezes na história do Brasil. Falou, moçada?